política, mas nós vamos continuar falando de política, porque agora está conosco aqui no estúdio o juiz da primeira vara de Paulínia, doutor Carlos Eduardo Mendes, que acabou escrevendo um livro chamado Cosmovisão Cristã e o Metaconstitucionalismo. Doutor Carlos, bem-vindo ao programa. Bom dia. E desculpa, gente, eu preciso contar para os ouvintes aqui. Eu passei correndo por ele, que eu estava atrasada. Eu falei, daqui a pouco eu falo um bom dia, porque eu cheguei atrasada hoje. Mas bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, muito obrigado, um prazer estar. Bom, o que um juiz decidiu escrever um livro envolvendo ciência, política e religião? De onde que surgiu essa ideia? Essa ideia surge de uma forma até grega de se estudar sobre a perspectiva analítica, né, de Aristóteles, né, que esses temas como o direito, a filosofia, a antropologia e a religião devem ser estudados juntos, né? Não são disciplinas que podem ser dissociadas. Esse era o chamado estudo enciclopédico, né, que lá no tempo medieval, então nós tínhamos juntos estudo da filosofia, da matemática, do direito e da teologia. Você sabe que quando o Raoni falou do teu livro, eu fiquei interessadíssima em trazê-lo no estúdio, mais por conta do que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, né? Que é o debate sobre a laicidade do Estado e a história do próprio presidente Bolsonaro de decidir colocar um ministro terrivelmente evangélico. E eu gostaria de saber a tua opinião, como juiz, como que o senhor vê a laicidade do Estado e se o senhor defende. Claro, defendo a laicidade do Estado, só que tem uma questão cultural e identitária no Brasil, né, de nós termos uma história de valores cristãos, né? Então o Estado, ele deve, eu entendo, proporcionar o exercício da espiritualidade, seja lá qual for a religião, né? Então essa expressão terrivelmente evangélico, ela não é interessante porque pode dar aso a uma ideia de que uma decisão judicial possa favorecer quem for evangélico numa disputa entre evangélicos e não evangélicos, né? Então, tecnicamente, pode não ter sido tão bem empregada. Com relação ao Estado, embora laico, ele tenha que propiciar meios de datas comemorativas, né? Manifestações de rua, né, com relação a procissões, enfim, né, que as religiões têm. Nós temos aqui em 2019 a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou nas suas diretrizes brasileiras sobre a espiritualidade fatores psicossociais. Ela diz que a espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida, de relacionamento intrapessoal. E aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estou na página 11, eles vêm a dizer, né, a aceitar os benefícios do exercício de uma crença para a saúde física e mental. Edmilson. Eu li uma entrevista do senhor, em que o senhor defende o criacionismo como método aí de evolução do ser humano, em contraponto ao evolucionismo de Darwin. No entanto, o senhor disse que pode conjuminar a religião com a ciência e tal. Como é que o senhor vê essa questão antagônica, né, entre a teoria evolucionista do Darwin e a Bíblia, né, o criacionismo bíblico que é pregado por aí? Isso, o evolucionismo, pelo que eu estudei, ele é possível de uma maneira fina, de uma maneira... eu consigo, que nem o Darwin, em 1834... entrou numa embarcação chamada Beagle e ficou quase 15 anos na ilha de Galápagos observando, né? Então, imagina, ele saiu lá da Grã-Bretanha, né? Veio parar aqui no Equador, né? Então, na ilha de Galápagos, ele ficou quase 15 anos observando os testilhões. Ele percebeu, então, que os testilhões é um pássaro de bico comprido, né? Quanto mais comprido esse bico, melhor fica para ele pescar, né? E procurar alimento em meio a pedras, enfim, né? Então, ele percebeu que com o tempo esse bico ia aumentando, por isso que ele teve que ficar tanto tempo, e a partir daí é que ele escreveu um livro chamado Evolução das Espécies. Se eu não me engano, ele deve datar aí, então 15 anos depois, ele deve datar de 1850, mais ou menos, tá? Então, há a possibilidade essas evoluções finas, né?
Então, um bico se aumentar, né? Até por causa do cruzamento entre espécies, né? O ser humano ele está ficando mais alto, nós percebemos. Por quê? Porque nós vamos cruzando várias etnias, né? E aí nós vamos tendo uma melhora. Então, a melhora genética, ela vem a partir de cruzamentos, tá? E agora, você fazer um peixe sair andando dentro d'água e virar um ser humano, então isso eu não tenho dentro do evolucionismo. E por isso, então, até mesmo quem estuda microbiologia, né, se os primeiros seres vivos eram vírus, um vírus ele é 100 vezes menor que uma bactéria. Então, se nós pegarmos estudos do Museu do Vírus do Butantan, né, nós vamos ver ali que o vírus ele é a menor partícula viva possível. E do vírus eu não consigo chegar no ser humano, sobretudo em virtude da inteligência. Então, eu consigo ter seres que eles vão evoluindo, mas a inteligência emocional ela é própria só do ser humano. Por isso é que de estudos científicos e astrofísicos eu chego à conclusão de que o ser humano e que a nossa realidade, a nossa vida foi criada. Agora, doutor, muitas vezes a gente tem uma piadinha que rola no nosso meio de jornalista, principalmente, que os juízes, eles não acham que eles são deuses, né? O Deus, eles acham, eles são deuses, né? O senhor, já que escreveu um livro de religião, né? Como que o senhor vê essa fala nossa dentro da questão dos julgamentos mesmo? E, ultimamente, a gente tem visto o próprio STF num ativismo muito grande e muitas vezes os juízes, né? Você tem alguns juízes que realmente eles acabam só se manifestando nos processos que tem ali. Eu não sei se eu posso chamar de imparcialidade, eu gostaria até que o senhor me respondesse se quando um juiz ele pega um processo, por exemplo, o senhor que é cristão, se os teus valores eles estão ali na defesa, quando você vai pegar, por exemplo, uma situação que choca contra os teus valores, como que é essa tua análise e a tua decisão judicial? Existe imparcialidade? Essa imparcialidade ela deve ser buscada, no mínimo, né? Agora, dizer que de antemão a gente consegue pegar de uma maneira neutra um processo, existe algo dentro da nossa mente chamado pressupostos hermenêuticos, né? Os pressupostos hermenêuticos são o quê? Tudo aquilo que a gente já estudou a respeito, ideias que nós já temos. Agora, isso não pode virar um viés. Viés é eu ter uma pré-ciência, uma pré-determinação sobre um assunto antes de ter analisado o processo. Então, eu inicio o processo num estado da maior imparcialidade possível, menos emotivo possível, mas essa emoção ela vai sendo criada ao longo do processo e ela é importante que tenha na sentença, até porque a sentença, que é o final do processo, ela é uma palavra que vem de sentir. Então, esse ato, ele é um ato que ele combina racionalismo e sentimento. E aqui eu empresto agora, quem for jornalista e vai entender o termo que eu vou usar, né? Que é das ciências da comunicação, que significa a questão da significação. Então, o homem não é apenas um ser racional, é um ser que significa. Ele não apenas trata de uma maneira fria sobre os assuntos, mas ele também se emociona e ressignifica. E aí nós temos aquelas escolas russas lá, né, de Vygotsky, toda aquela... E aí isso vai ser o próximo livro. Então, é só um spoilerzinho, né, do próximo livro que eu vou tratar sobre semiótica, semiologia, outros temas aí. Agora, esse livro seu... Bom, gente, nós estamos entrevistando o juiz de Paulínia, Carlos Eduardo Mendes, que lançou o livro Cosmovisão Cristã e Metaconstitucionalismo. Eu estou mostrando aqui para vocês o livro dele. Esse livro, ele foi direcionado para quem? E para que ele, assim, o leitor vai pegar, o que ele vai encontrar no livro? Ele vai encontrar uma filosofia cristã. Então, escrevi o livro motivado por uma carência no meio, né, no meio jurídico ou até filosófico, né, de nós trazermos valores cristãos, né. Então, a palavra, as pessoas gostam de me perguntar, né, o que significa cosmovisão, né. Então, a cosmovisão é a forma como nós vemos a realidade. A cosmologia estuda a origem e a estrutura do universo. A cosmovisão cristã é a sua linha criacionista bíblica, né, judaico-cristã. Então, é sobre esse aspecto, né, que eu parti da astrofísica. E na astrofísica, a gente vai ter, sobretudo, Stephen Hawking, que ele vai dizer que se tudo se iniciou com uma explosão, né, deve ter havido, então,
uma programação antes dessa explosão para que tudo se ajustasse depois dessa explosão. A essa teoria ele deu o nome de ajuste fino. Então, Stephen Hawking não era, a princípio, um teísta, né? Ele acredita que existiu algo antes do Big Bang, mas eu prefiro achar que foi alguém, não algo. Tá certo. Bom, eu quero agradecer. Se alguém quiser comprar o teu livro, onde vai encontrar? A comercialização é feita pela editora Átomo e a Linha. E a editora disponibiliza nos sites da Amazon, lojaAmericana.com. É um livro que está em torno aí de R$30 a R$40, dependendo do... E como está sido o retorno dos leitores? O pessoal tem comentado? Ou tá gerando polêmica ou não? Ou o pessoal está gostando? Como que é esse retorno? Pois é. Polêmica ainda não. Não? E criticar para mim ninguém criticou, né? Que bom, né? Mas tem dito que tinham carência da Bíblia, do estudo cristão dentro do direito constitucional. Existe uma matéria muito importante hoje chamada filosofia constitucional, né? E até você utilizou um termo que é interessante, de ativismo judicial. O ativismo judicial, ele tem que existir. Agora, ele pode ser bom ou ruim. Para que serve o ativismo judicial? É para suprir a chamada mora deliberandi. O que é mora deliberandi? É quando o parlamento não criou uma lei sobre um determinado assunto. Então, se não tem uma lei sobre determinados pisos de funcionários... Né, o legislativo se omite, o judiciário, quando ele é provocado, ele tem que se posicionar. Claro, né? isso. Deixa eu te perguntar, aproveitando, juro que eu vou terminar a entrevista. Nós temos uma defesa dizendo que o parlamento ele tem que ter representatividade, deve ter mesmo, de todas as categorias ou setores da nossa sociedade. Então você tem que ter lá o agro, o evangélico, o espírita, o católico, tal, porque isso é a representatividade. Quando a gente vai para o judiciário, e agora eu estou falando de STF, o senhor acha que nós temos que ter juízes que tenham alguma ligação, por exemplo? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vou voltar na minha pergunta do terrivelmente evangélico. Nós temos juízes católicos, ateus. Isso é uma necessidade? A fé é uma necessidade para esse juiz ou não tem a mínima importância, na tua opinião? Pelo menos, eu acho que a diversidade é importante, né? Então, a diversidade de pensamento. Nós temos hoje, por exemplo, recentemente, cada ministro do STF publicou um livro sobre um tema. Então, eu sei que o ministro Luiz Roberto Barroso publicou sobre liberdade sexual, eu não lembro dos outros, mas cada um do tema que gosta, entendeu? Então, essa diversidade de debate eu acho profícuo, sim. Né? Até para não se monopolizar num determinado segmento, mas né? Um STF inteiro católico, inteiro evangélico, inteiro espírita ou inteiro ateu, né? Então... Mas, tipo, o que eu tô te perguntando é assim, é preciso entregar o currículo dizendo eu sou ateu, eu sou católico, eu sou evangélico? Ou não tem a menor importância? Não deveria, né? Não porque deveria. O Estado não se confunde com religião, né? O Estado ele não deve proibir o exercício religioso e deve até fomentar o exercício da espiritualidade, seja lá qual for a religião, até porque eu trouxe aqui um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia dizendo que o exercício da espiritualidade, essa noção de esperança, né, faz bem à saúde. Né? Se isso é poder de Deus ou se é uma questão de epigenética, né, uma questão de melhora genética por causa de proteínas que a gente acaba gerando, eu não sei, eu acho que as duas coisas, tá? Particularmente. Doutor, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores do Poder, muito obrigada. Gente, eu ganhei um livro. De nada, disponha, preciso autografar. Aqui, depois você precisa autografar o livro para mim, eu vou ler. Muito obrigada, viu? Por nada, disponha, prazer. Uma boa semana. Obrigado, igualmente. Bom, e nós vamos para o intervalo.